Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou técnico segurança do trabalho, bombeiro civil e técnico em eletrotécnica, né? E nós vamos falar um pouco sobre NR12, né? O primeiro módulo aí do nosso curso online em NR12, segurança do trabalho em máquinas e equipamentos aí pela Máxima Engenharia e Consultoria. Visite o nosso site, nossa plataforma de ensino e vamos lá. Então nós vamos falar aí sobre a NR12, que é a NR que é regulamentada pela portaria 3.214, do ano de 78, do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse é o nosso conteúdo programático, o nosso conteúdo que constará no certificado de vocês aí. Descrição das atividades, descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamento e as proteções específicas contra cada um deles. Funcionamento das proteções, como e por que devem ser usadas. Como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida por quem, sendo, na maioria dos casos, somente pessoal de inspeção e manutenção. O que fazer, por exemplo, contatar o supervisor se uma proteção foi unificada ou perdeu sua função, deixando de garantir uma segurança adequada. Posteriormente, os princípios de segurança da utilização da máquina ou equipamento. Segurança dos riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes, método de trabalho seguro, permissão de trabalho e sistema de bloqueio de funcionamento de máquinas e equipamentos durante a operação de inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção. Então, lembrando que o seu certificado vai ser emitido de acordo com as normas NR12 vigente, tá? Com todo esse conteúdo programado e vale em todo o território nacional. Então, esta NR, norma regulamentadora, em seus anexos, define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores. Estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidente e doenças do trabalho, nas fases de projeto e utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos. Né? Então, o conceito aí de máquina para nós. Máquina é um conjunto de peças ou componentes ligados entre si, em que pelo menos um deles é móvel ou com os apropriados adutores, circuitos de comando e potência, reunidos de forma solidária com vista a uma aplicação definida, tal como a transformação, o tratamento e a movimentação e o acondicionamento de um material. Então isso aí é um conceito, é uma definição de o que é uma máquina. Então nós temos equipamento. Equipamento é uma ferramenta que o ser humano utiliza para realizar alguma tarefa. Temos aí o conceito de perigo. Perigo é a causa capaz de provocar uma lesão ou dano para a saúde. O dano, ele é o risco, né? O dano ele é o ferimento físico ou a saúde ou a propriedade. O dano é aquele que é causado no trabalhador ou com a saúde desse trabalhador ou na estrutura ou propriedade. E o risco é a combinação da probabilidade e da gravidade de uma possível lesão ou dano para a saúde, que possa acontecer numa forma perigosa, né, numa situação perigosa. Temos aí as medidas de segurança. Né? O que é uma medida de segurança? São medidas que eliminam o perigo e reduzem o risco. Lesão. Lesão é qualquer alteração patológica ou traumática de um tecido. Né? Então, tive um corte. O que eu tive? Tive uma lesão. Temos aí alguns modelos, né, alguns exemplos de máquinas e equipamentos. Temos uma seccionadora vertical, temos um martelete e temos aí uma furadeira. Né? Temos também uma serra policorte, tupia de laminação, furadeira de bancada. Só que nós temos diversos, serra-fita, uma máquina de moer carne, é um equipamento, uma máquina, né? Um esmeril. Nós temos diversos equipamentos aí. Então o nosso treinamento aqui ele é voltado de uma forma geral. É para te instruir, te ensinar como você vai executar uma atividade utilizando a sua ferramenta de trabalho com segurança aí, para que não tenha nenhuma ocorrência de um acidente com você. Temos aí também uma bancada de lixação, cortina d'água. E vamos lá, risco mecânico, né? Denominamos risco mecânico o conjunto de fatores físicos que possam dar lugar a uma lesão pela ação mecânica de componentes da máquina ou equipamentos, ferramentas, peças assim trabalhadas ou até materiais projetados contra o operador na forma sólida ou líquida, né? Então esse é o conceito aí de um risco mecânico, só para a gente poder entender um pouco mais à frente. Olha só, pessoal, isso aí é uma figura
onde um trabalhador, né, ele estava protegido devidamente com seu equipamento de proteção individual, porém ele teve ali uma projeção de um prego e esse prego veio a perfurar. Agora imagina a situação que se ele não estivesse utilizando esse óculos de proteção naquele ambiente. Com o óculos já conseguiu ultrapassar, felizmente não chegou ao olho desse colaborador, mas teria um dano muito maior caso ele não estivesse utilizando este equipamento aí. Temos aí também o arranjo físico deficiente, né? O conceito dele é o resultado de locação imprópria de máquinas e equipamentos, falta de organização no ambiente, sinalização incorreta ou inexistente, tá? Então ali, olha ali, primeira figura e a segunda figura nos dão exemplos aí de situações de arranjo físico deficiente, né? Um ambiente totalmente inadequado para executar tais atividades com segurança, né? Então ali um outro exemplo também, né? Uns exemplos até absurdos aí, mas que podem sim acontecer no dia a dia. Olha aí, produtos químicos, né, guardados aí em locais inadequados, né, determina para a gente uma forma de um arranjo físico, né, um local totalmente incorreto. Temos aí violação de área de risco por parte do operador. Por exemplo, colocar a mão ou dedo em máquina e engrenagem em movimento. Então, se eu tenho uma máquina em rotação, existe um círculo ali, é um disco, por exemplo, um disco de corte. Se ela está em movimento, jamais eu devo colocar a mão ali ou pará-la com a minha mão para poder retirar aquele disco. Então, eu espero, tem que esperar desligar da tomada, provavelmente, né, uma forma correta é desligar da tomada para evitar o reinício dela e simplesmente esperar com que ela pare toda a rotação para me fazer a substituição. Máquinas sem proteção coletiva, um exemplo, máquinas sem sensores de segurança ou defeituosos, né? Hoje em dia a nossa tecnologia é muito avançada em relação às máquinas. Nós temos várias máquinas aí que nós conseguimos acioná-la por meio de sensores e através desses sensores, se eles estiverem defeituosos, essas máquinas nos oferecem um arranjo físico deficiente, né? Um ambiente inadequado. Máquinas que tiveram sensores bloqueados pelos operadores, então tem um sensor, só que o operador bloqueia porque acha que ele vai executar a sua atividade mais rápido, né, sem aqueles sensores, né, atrapalhando, né, entre aspas, para poder executar uma atividade mais rápida, porém uma atividade totalmente insegura. Aí também tem alguns exemplos, né, os exemplos ali, uma figurinha só para ilustrar situações do cotidiano que podem acontecer. E aí vamos entrar um pouco sobre o uso adequado de ferramentas, né? Então, primeiro, escolha a ferramenta adequada à sua função, né? Então, eu exerço uma função, primeiro vou me perguntar, qual a minha função? Quais são as ferramentas adequadas para mim executar aquela atividade? Beleza? Conseguiu identificar? Vamos separar. Para os serviços que será executado, não improvise, pois cada tipo de serviço há um instrumento certo. Não confeccione ferramentas utilizando materiais inadequados ou de qualidade inferior. Inspecione cuidadosamente as ferramentas antes de usá-las. Use um checklist se estiverem defeituosas, em mau estado, quebradas, com os cabos rachados e frouxos, não as utilize, né? Coloca uma plaquinha, né, de inutilizado e separa aquela ferramenta lá, ou se porventura para jogar fora, porque a tendência do ser humano é pegar em caso ali de precisar e utilizar aquele equipamento mesmo estando danificado. Mantenha as ferramentas sempre limpas e em bom estado, tá? Transporte sempre as ferramentas, principalmente as cortantes e pontiagudas, em uma caixa apropriada e nunca nos bolsos ou no cinto, pois essas podem causar ferimentos em seu corpo. Use sempre ferramentas com as dimensões exatas, né? Então são algumas medidas aí para que todos nós tenhamos um trabalho com máquinas e equipamentos de uma forma segura. Sempre mantenha o rosto diante da ferramenta em uso. Nunca entregue uma ferramenta jogando quando alguém solicitar, né? Então nunca vou jogar, simplesmente vou entregar aquela ferramenta de uma forma adequada às mãos do meu colega de trabalho. E aí também temos a questão do choque elétrico, né? Por definição, o choque elétrico é o efeito que se manifesta no organismo humano quando é percorrido por uma corrente elétrica, usando uma comparação simples, com base nos dados científicos disponíveis. A intensidade de corrente elétrica pode começar a causar efeitos indesejáveis no organismo humano. É 1000 vezes menor do que é necessária para fazer funcionar uma lâmpada de 100
watts, né? Então, olha aí, né, a importância da gente atentarmos a nossa segurança, principalmente em ambientes elétricos e energizados ali. A maioria das pessoas já passou pela experiência de um choque elétrico. Por terem saído ilesas, consideram esse tipo de acidente inofensivo. Aplicam o princípio da autoexclusão quando o assunto é susceptibilidade aos acidentes. Infelizmente, pouca gente sabe disso e desdenha do perigo de instalações de equipamentos elétricos de baixa tensão, né? Então essa ocorrência acontece muito com as pessoas. Ah, nunca aconteceu comigo. Ah, mas é só um choquinho se acontecer, né? Então, infelizmente, essa é uma atitude que nós não devemos ter no nosso dia a dia. Nós não temos que ter uma consciência dessa forma, né? Uma mente, né, dessa forma, porque assim nós podemos ocorrer situações ali de negligência ou até atos inseguros que vai me expor a minha vida dentro do meu ambiente de trabalho ali, é uma situação completamente de risco e muitas vezes até irreversível para a sua saúde. E alguns acham engraçado levar um choque, a completa banalização do perigo. O desconhecimento sobre a ocorrência estimada de mais de 1.000 mortes por ano no Brasil decorrentes de acidentes com eletricidade, e muitos deles em situações corriqueiras e em baixa tensão. Alguns curiosos se orgulham da coragem ao tratar com eletricidade, outros consideram exageradas as medidas de prevenção, e aqueles que acham tudo muito caro preferem comprar equipamentos de materiais mais baratos, suprimir dispositivos de proteção e delegar a execução e manutenção da instalação elétrica a um obreiro corajoso, promovido por bravura a condição de eletricista, né? Então, ou equipamentos de baixa qualidade, né, por conta do baixo custo, isso muitas vezes não é um custo-benefício, né? Se você tiver um equipamento de uma qualidade melhor, você pode sim estar evitando vários acidentes, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, diante de todos esses absurdos que ocorrem em todos os tipos de ambiente, incluindo os de trabalho, os profissionais de segurança, muitas vezes antônitos com a aparente complexidade do tema, são surpreendidos com acidentes graves e fatais, e em instalações e serviços de rotina. Então é isso só para a gente entender a questão, né? Porque toda máquina, um equipamento, ela é ligada a uma rede elétrica, né? Então nós temos a intensidade que é igual a amperes e a tensão que é igual a volts. Uma corrente de 1 miliamperes apenas perceptível, você identifica que existe, né, naquele local. Uma corrente de 10 miliamperes agarra a mão, né, você já fica com a mão presa, né, naquele local. Uma corrente de 16 miliamperes máxima tolerável. A uma exposição a 20 miliamperes, você já tem uma parada respiratória. De 100 miliamperes, um ataque cardíaco. De 2 amperes, você tem uma parada cardíaca, né? E a corrente de 3 amperes aí vai te ocasionar uma morte. E uma observação, de 100 a 150 volts já são perigosos, e acima de 500 volts já são mortais, tá? Então isso aí é para a gente entendermos essa questão do risco de eletricidade, né? O choque elétrico associado ao uso dessas máquinas e equipamentos. Então, alguns sintomas do choque elétrico. Primeiro, mal-estar geral, sensação de angústia, náusea, câimbras musculares de extremidade, paretésias, né, dormência e formigamento, ardência ou insensibilidade da pele, estocomas cintilantes, a visão de pontos luminosos, aquelas, né, você olha vários pontos luminosos ali quando você abre o seu olho, dor de cabeça, vertigem, arritmias, né, que é o ritmo irregular cardíaco, alteração no ritmo cardíaco, e a falta de ar, né, que é a dispneia, né? Então isso são algumas consequências caso você tome algum choque elétrico. E as principais complicações são parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras, traumatismo de crânio, ruptura de órgãos internos pela energia que passa dentro de você e, no pior das hipóteses, aí, ao óbito aí desse colaborador. Então, para prevenir o choque elétrico, nós devemos verificar se ficam em contato com algumas partes energizadas, né, o contato direto, ou a ocorrência de falhas na máquina pode provocar descarga elétrica em seus componentes. Verificar se a máquina é aterrada, se existe malha de aterramento adequada. Então a máquina, eu não só coloco ela na tomada
e ela tem todas as suas proteções devidas ali. Ela tem que estar aterrada para que, em caso de uma descarga elétrica, ela vai para a terra. Verificar se o sistema de acionamento elétrico é protegido de modo a evitar sobrecarga ou faíscas. Acionamento deve ser feito com a chave blindada. Sobrecarga em rede elétrica, falta de sinalização, falta de equipamentos de combate ou equipamentos defeituosos. Olha aí pra gente uma figura ilustrativa de algumas situações ali, colaborador, uma foto aí de pessoas aí dentro de uma piscina, né? Dentro de uma... A água ela conduz por ter sais minerais, ela é um condutor de eletricidade, então ali é um perigo muito alto, né? As pessoas brincando naquela situação. E uma outra situação embaixo aí, pode ser uma montagem ou pode ser real, de uma pessoa em cima de um poste elétrico ali com várias linhas de energia passando. Temos aí também a questão do ruído, né? Então a máquina ela tem um risco de eletricidade associado e também temos o risco aí de ruído ali dependendo de cada equipamento, né? Então verificar níveis emitidos em torno da máquina e na altura do ouvido do operador. Verificar a necessidade de medidas coletivas para a atenuação do ruído emitido na fonte, né? Então nós vamos verificar, né? Verificar qual é o nível de ruído, até para poder indicar qual é o EPI adequado, qual é o protetor, qual a atenuação daquele protetor adequado para esse ambiente. Então aí tem algumas máquinas, né? Por exemplo, um compressor faz muito barulho ao ser acionado. Temos um local ali de enclausuramento, né, desse material, né, desse equipamento, para poder diminuir aquele ruído fora do ambiente de trabalho, né. Temos aí, né, um equipamento para poder fazer uma medição. Nós temos aí o decibelímetro, temos o decibelímetro e o dosímetro, né, o dosímetro que faz uma dose ali, dimensiona a dose de ruído de tantas horas de trabalho, e nós conseguimos identificar quais são os níveis que esse trabalhador vai estar exposto. Temos também a questão da vibração, né? Então verificar a existência de vibração durante o funcionamento da máquina, se essa vibração atinge o operador ou colegas, né? Então a máquina pode vibrar e você também, como operador dessa máquina, pode estar exposto ali a essa vibração. Verificar a existência de medidas de atenuação e controle como suporte de amortecimento, barreiras de absorção sonora, etc. Podem ser necessárias avaliações médicas específicas para trabalhadores expostos a risco de lesões vasculares e neurológicas, tá? Então, devemos atentar. Temperaturas extremas, né? Pode ter máquinas que chegam, dependendo da rotação, a temperatura muito alta. Verificar se máquinas possuem fonte de aquecimento e emissão de calor para o ambiente ou retirar do calor, resfriando o local de trabalho. Pode ser necessário avaliação de índice de sobrecarga térmica, barreiras para a proteção do trabalhador, controle médico, pausas fora do ambiente e outras medidas de atenuação. Podem ser necessárias no caso de exposição a temperaturas extremas, né? Então sempre atentarmos aí a essas situações aí dentro do nosso ambiente. Temos aí também o risco de explosão ou incêndio. Verificar a possibilidade de formação de mistura explosiva devido à emanação de solventes voláteis que possam entrar em contato com fontes de calor ou faíscas. Verificar a possibilidade de formação de pressão interna com gases ou fluidos em vasos e recipientes, né? Então olha aí pra gente aí, não usar fósforo, fumar próximo a algumas máquinas, né, que a gente produz gases, usar o celular, velas, isqueiros, de ali um equipamento aí por dentro, né, quando um curto, né, trazendo algumas faíscas ali. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro módulo aí do nosso curso, né, o nosso curso de NR12, e aguardo vocês aí no nosso segundo módulo aí, e até logo.